Muito bom dia, mais uma vez, falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema, a numerologia que é o estudo dos números, né? Os números que são símbolos, os números que são arquétipos. E conhecer os seus números é conhecer as suas tendências, conhecer os seus ciclos de vida, seus momentos de vida, né? E compreender que tudo faz parte dos nossos ciclos, tudo faz parte do nosso destino, tudo faz parte do nosso dia a dia. Numerologia funciona? Funciona para alguns e não funciona para outros. Sabe por quê? Porque tem pessoas que quando recebem uma orientação, quando passam por um aconselhamento, né? Porque normalmente as pessoas só procuram quando estão com a barriga doendo, né? E tem pessoas que não fazem nada, acham que fazer um trabalho com numerologia, com astrologia, com tarô, ou com qualquer tipo de aconselhamento é fazer um milagre na sua vida. E na verdade, numerologia não é um milagre. Numerologia faz com que você, através dos arquétipos, através dos símbolos que compõem o seu nome e a sua data de nascimento, você se compreenda, né? E através desta autocompreensão, você consiga assumir o barco da sua vida, o leme da sua vida, né? Pilotar o seu avião, porque cada um de nós é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, por tudo aquilo que nos acontece, né? Não parece milagre, mas o autoconhecimento nos direciona. E eu tenho atendido vários casos nesses meus 20 e tantos anos de trabalho. Eu tenho atendido vários casos, várias pessoas que procuram um aconselhamento, procuram uma orientação, infelizmente sempre na hora que estão precisando, né? É muito difícil uma pessoa falar, olha, eu quero fazer meu estudo numerológico para me conhecer melhor, para me compreender, para ser uma pessoa melhor, né? Para fazer da minha vida algo melhor. Não, normalmente as pessoas procuram na hora que estão desempregadas, na hora que estão com problema conjugal, na hora que querem montar uma empresa, né? Enfim, eu tenho atendido vários casos, várias pessoas, e cada cliente que eu atendo é uma caixinha de surpresa, é muito legal, né? E fazer com que essas pessoas despertem, com que essas pessoas, ao se conhecerem, consigam conduzir a sua vida de uma forma mais harmônica, é uma delícia, né, gente? Eu acho que trabalhar com aconselhamento, trabalhar com orientação como eu trabalho, é muito gratificante quando você percebe que existe sim um resultado, mas desde que a pessoa faça a sua parte, desde que a pessoa queira, né? Eu vou contar alguns casos aqui para vocês, são casos interessantes que no decorrer do meu trabalho eu vou atendendo. Eu tive há um tempo atrás um caso de um rapaz, até já contei esse caso aqui na rádio, de um rapaz que tinha uma sociedade com um amigo. E ele não estava muito satisfeito, a empresa não caminhava, a empresa estava devagar e não seguia, né? Os clientes não apareciam, as coisas não funcionavam. E ele estava muito insatisfeito com o sócio, esse sócio era um amigo dele. E eles montaram eles eram amigos desde a infância, né? E resolveram montar essa empresa, era uma empresa de disque mídia. E esse amigo não ia, sabe? Aquela pessoa assim que é amigo na hora de ser amigo, mas na hora de ser um sócio não funcionava. E ele estava muito insatisfeito, ele estava muito chateado, parece que o outro não fazia a sua parte. E ele estava meio sem jeito de chegar e falar, né, com medo que a amizade se quebrasse. Enfim, ele foi lá para o meu consultório nesse momento, nessa insatisfação. E ao fazer o mapa, eu percebi que, primeiro, o nome da empresa dele estava totalmente em desacordo com o ramo de atuação. E segundo, que essa sociedade realmente não tinha liga. Eles eram muito diferentes, eles tinham percepções diferentes, ele era muito mais arrojado, muito mais dinâmico, e o amigo era muito mais ativo, muito mais criativo, mas talvez estivesse desmotivado e não fizesse a sua parte. E aí o que aconteceu? Eu fiz um ajuste no nome da empresa, acrescentei umas letrinhas lá, mudei a configuração do nome e mudei a assinatura dele, que estava muito ruim, né? A assinatura dele também não era muito adequada. Ele assinava o nome todo enrolado, voltando para trás.
E eu fiz todos esses ajustes e dei para ele toda uma orientação. E normalmente, né, quando eu mudo a assinatura de um cliente, eu dou uma dica para que ele faça um treinamento durante uns 21 dias mais ou menos, para que ao assinar esse nome ele entre em sintonia com a nova assinatura. E também para algumas pessoas eu passo um exercício de mudança de padrão mental, onde ele vai escrever num papel onde ele vai assinar o nome, frases, onde ele vai mudar o padrão, porque normalmente, né, quando as coisas vão mal, o que acontece? A pessoa já vai trabalhar ou vai, né, iniciar o dia de uma forma super negativa, né? A pessoa já acorda falando, puxa, de novo, né? E aquele medo que o cliente não venha, aquele medo de não poder pagar as contas. Então, a cabeça da pessoa cada vez vai ficando pior. E o que acontece? Esse padrão mental vai atraindo sempre situações mais e mais difíceis. Então, eu sempre dou um exercíciozinho, ensino como é que o cliente tem que fazer, e assim ele fez. Um tempo depois, eu encontrei com esse rapaz, e ele falou, Ana, você não tem noção do que aconteceu, né? Fazia 1 ano que ele tinha vindo ao meu consultório. Ele falou, comecei a fazer o exercício, comecei a vibrar no positivo, fui ao banco depois dos 21 dias, mudei a minha assinatura, e para minha surpresa, o meu amigo chegou para mim e disse, olha, eu acho que não está funcionando, eu não estou dando o meu melhor, eu não estou num bom momento e eu vou me retirar da sociedade. E ele, né, sentiu um alívio, porque ele falou, puxa, né, eu não precisei pedir para ele sair e para a amizade não ficar abalada. E depois de um tempo que ele já havia mudado o nome e já tinha feito todo o processo, né, da orientação que ele recebeu, ele disse que ele fechou um negócio que valeu para 1 ano, né? Ele falou que para 1 ano ele estava garantido, porque foi um cliente muito grande que pediu um trabalho para ele e garantiu, né, o rendimento da empresa para 1 ano. E ele falou, olha, mágico ou não, funcionou. Né? Ele falou que muitas pessoas falavam para ele, eu fiz meu estudo numerológico e para mim não funcionou. Então ele dizia, é porque você não fez a sua parte. Quando eu tenho uma orientação, quando eu tenho algo que me ensinam, quando eu tenho algo que eu vejo que vai melhorar, eu faço direitinho todos os dias. Eu sigo literalmente as orientações e para mim funcionou por conta disso. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Às vezes você está num aperto na sua empresa ou no seu trabalho e você vai buscar uma orientação, mas você acha que aquilo é uma bobagem, que aquilo lá não vai funcionar. E você não faz a sua parte, né? Eu atendo numa consulta pessoal. Essa consulta leva mais ou menos 1h30, onde a gente vai trocando, eu vou ensinando. Primeiro eu faço, né, toda a análise do mapa, junto às peças daquele quebra-cabeça, e depois que a pessoa está lá na minha frente, é que eu vou olhando para ela, conversando com ela e fazendo a leitura daqueles códigos e vou passando todas as informações, as orientações. E aí, se a pessoa vai tomar o remédio ou não sei, né? O problema é de cada um. Eu acho que cada um é responsável por querer as melhores. Mas as pessoas são preguiçosas, vamos combinar, né? As pessoas são preguiçosas, querem milagre, querem que a coisa aconteça, mas não fazem a sua parte. Então, se você tem um problema qualquer, você está vendo que as coisas não funcionam, mas você também não faz a sua parte, o que vai resolver? Nada, né? Não vai resolver nada. Não adianta você fazer um investimento, gastar o seu dinheiro e você não vai fazer a sua parte, né? A numerologia, além desse, como nesse caso que eu falei, indica caminhos, ela também mostra que nós podemos lidar com o outro de uma forma mais harmônica, né? Eu tive um caso de uma moça que, quando ela chegou no meu consultório, ela já chegou com o discurso dizendo que não aguentava mais o casamento, que não aguentava mais o marido, que ele era muito parado, que ele não tinha atitude. E ela é empresária e que ele cuidava mais das crianças e tudo mais, e ela saía para trabalhar,
e ele ficava mais em casa, porque o trabalho dele era um trabalho mais flexível, e ela estava muito desgastada com o casamento, e estava querendo realmente se separar. E quando eu fiz, na hora da consulta, eu falei, pera um pouquinho, deixa eu ver o mapa do seu marido. E quando eu fiz o mapa dele e dela, eu percebi que realmente os papéis ali estavam trocados. Ela era o homem da casa e ele era a mãe da casa. Mas era uma característica dele. Ele gostava de cuidar, ele gostava de... Ela falou, é verdade, ele que levanta à noite para cobrir as crianças, ele que dá a mamadeira. Quando eu chego do meu trabalho, muitas vezes ele já encaminhou o jantar, já trocou as crianças, já deu banho. E aí ela compreendeu que não existem regras para um casamento, né? Às vezes a mulher é muito mais atirada, ela tem um trabalho que exige uma carga horária mais complexa, e o homem tem uma atividade menos dura, né? E ele pode fazer a parte da mulher. E aí salvou-se esse casamento, porque ela compreendeu que ela não precisava se separar, ela tinha que valorizar aquilo que ele tinha de melhor. Então, gente, são casos tão interessantes que eu vou atendendo. Eu lembrei de um cliente também que foi demitido de uma empresa que ele trabalhava há uns 30 anos, né? E ele ficou muito mal. A empresa teve um problema e ele foi um dos que foram cortados até por conta do salário. Ele era um homem muito econômico, guardou, né, uma certa quantia de dinheiro, pegou o fundo de garantia e comprou uma franquia, né? Era uma revistaria, e ele comprou essa franquia num shopping, montou essa revistaria num shopping popular. E tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo, inclusive na montagem, né, porque todo mundo sabe que comprar uma franquia não é barato, né, é caro. E ele juntou todas as economias e até teve que vender um apartamentozinho que ele tinha como renda, era um apartamento alugado, ele vendeu para complementar aquilo que ele tinha que fazer. Enfim, ele dispôs de todos os recursos para poder montar esse negócio. E tinha tudo para dar certo, e deu errado. Mas por que deu errado? Quando ele veio me procurar, eu vi que estava tudo muito certinho, né? Como era uma franquia, o nome já era um nome determinado, mas ele estava num pior momento do ano. Ele não poderia ter começado nada naquele momento, nem mudado de emprego, nem começado um negócio, nada. Se ele tivesse esperado pelo menos uns 6 meses, as coisas teriam funcionado. Né? Então, o mapa te dá esta percepção, essa orientação. Infelizmente, ele teve que fechar o negócio, ele estava desesperado. E às vezes a pessoa sai do emprego, né? Ele tinha vergonha de ficar em casa, e os vizinhos iam falar o quê se ele ficasse dormindo até mais tarde. Eu acho que ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? Nem os parentes, nem os amigos, ninguém, porque ninguém paga as suas contas, né? E a pessoa precisa se dar um tempo também para descansar, trabalhou tantos anos. E por que não ficar em casa um pouquinho e se recompor, se permitir um prazer de viajar, de fazer alguma coisa diferente? Não, ele teve muita pressa, e nesta pressa ele acabou dando um passo muito errado. Né? Então, o mapa numerológico, ele te dá toda essa percepção da sua personalidade, dos seus ciclos de vida, né? Dos números que você tem no seu mapa que estão te direcionando para um lado ou para um outro. Né? Então, fazer um mapa é buscar o autoconhecimento, se compreender e entender todo o seu processo de vida. Né? Então, eu vou deixar para você o meu telefone. Eu atendo de segunda a sábado, das 10 às 18 horas, né? Numa consulta pessoal, ela é gravada, você já leva a gravação e depois ainda recebe um caderno explicativo, uma apostila que você vai consultar. Se você não pode vir na consulta pessoalmente, você pode pedir essa consulta por e-mail, eu mando todo o trabalho por e-mail, tanto a gravação ou o CD eu mando pelo correio. E você vai se conhecer da mesma forma. Eu gosto muito da consulta pessoal, porque é o olho no olho, né? Aquela troca, e muitas vezes a ficha cai na hora que a gente está conversando, né? Cai a minha ficha, cai a ficha do cliente, então é muito legal. Tá? Então anota meu telefone, você vai ligar, deixar seu nome bem claro, o seu telefone e o horário que eu te encontro, porque eu vou retornar a sua ligação. Tá? Prefixo 11 2605 1853. Prefixo 11
2605-1853. Se quiser me ligar depois das 11h30, você já fala diretamente comigo. E se você quiser aprender, né, toda essa magia dos números e a influência que eles trazem na nossa vida, eu estou iniciando uma nova turma do curso de numerologia intensivo que começa no dia 14 de julho. Nós vamos nos encontrar por 12 sábados não consecutivos, são 2 sábados por mês, então nós vamos de julho a dezembro, né? No comecinho de dezembro nós finalizamos, e é um curso profissionalizante onde você vai aprender toda essa dinâmica dos números, né? Então no meu site, que é o www.numerologa.com.br, você tem todas as dicas do preço, você vai ver o conteúdo do curso, você pode pagar em até 10 vezes, você escolhe a forma de pagamento, né? Temos desde à vista até em 10 vezes. Você vai se tornar um profissional da numerologia porque você vai aprender tudo que se refere a um mapa numerológico pessoal, um mapa numerológico profissional. Você que é um professor, para você orientar seus alunos, é muito legal quanto à carreira profissional. Você que é psicólogo, para fazer um atendimento prévio para o seu cliente, você que trabalha com coaching, com recursos humanos, enfim. O estudo numerológico te dá um atendimento prévio para tudo aquilo que você quiser fazer. Você é um empresário, quer contratar uma pessoa para o seu trabalho, para o seu negócio, né? Enfim, qualquer pessoa, ou para você que quer fazer um estudo de autoconhecimento, tá? Então, começamos este grupo no dia 14 de julho. Se você quiser mais informações, www.numerologa.com.br. Lá você tem todas as dicas daquilo que você vai aprender, né? Nós temos a primeira parte, que é o curso básico. Você vai aprender a base da numerologia, entender o que cada número representa no aspecto positivo e negativo. Você vai aprender depois, nos avançados, você vai aprender a interpretar um mapa, né? Porque interpretar é aprender a juntar as peças do quebra-cabeça. Você vai aprender a numerologia de uma empresa, a numerologia e os arcanos do tarô, a numerologia e os florais, a numerologia e a pirâmide invertida, enfim, tem muito conteúdo nesse curso, né? Se você realmente quiser aprender e se tornar um profissional da numerologia, você vai gostar muito do curso. Se você não pode fazer pessoalmente, você pode fazer à distância, né? Eu envio para você todo o material e você vai estudar na sua casa, fazer os exercícios, depois me mandar para correção, tá? Então, ó, não perde essa oportunidade, né? Já estamos na metade do ano. E o que você fez esse ano? Tá aí chorando, né? Tá aí sofrendo, entrando nessa crise toda, né? Nossa, fica nesse inconsciente coletivo, captando só o que é coisa negativa, ouvindo programas de televisão que não trazem absolutamente nada para que você cresça, né? E então é importante você entrar numa fase positiva da sua vida, né? Fazendo algo por você, né? Daqui a pouco nós estamos em 2019, o ano passa tão rápido, então você precisa fazer algo, né? Quem sabe aí vem uma profissão, ou quem sabe vem algo que vai ajudar você na sua profissão, tá? Então 2605-1853, você que quer fazer o curso de numerologia que se inicia dia 14 de julho, tá? E se você quiser fazer seu mapa numerológico, seja qual for o seu problema, uma orientação vai fazer com que você encontre de verdade o seu caminho. De repente você está aí com um problema na sua empresa, a empresa não vai bem, às vezes um ajustezinho no nome, às vezes uma mudança no contrato, o conhecimento dos sócios, né? Quando as pessoas me procuram para fazer um mapa da empresa, a pessoa acha que é só o nome que vai resolver. Não é só o nome. O nome é importante, né? O nome tem que ter uma vibração condizente com o ramo de atuação. Mas o mapa dos sócios é muito importante. Saber o momento que cada um está vivendo. Saber se aquele momento é aquele momento de você investir o seu dinheiro
e começar efetivamente um negócio próprio, né? Ou você que quer mudar de emprego e as coisas estão difíceis, né? Outro dia atendi uma moça que já prestou vestibular, já prestou exame para fazer medicina várias vezes e ela não consegue. Quando eu fiz o mapa, eu falei, mas você não é para ser médica, você tem uma energia totalmente diferente, né? Então, eu mostrei para ela qual seria as melhores opções, mas o sonho dela é ser médica, então ela está insistindo e a coisa não funciona. Às vezes você está ingressando na área errada, né? Às vezes você não tem nada a ver com aquele ramo e você insiste, né, em trabalhar num determinado segmento. Tem pessoas que são totalmente comerciais, tem pessoas que são totalmente administrativas, tem pessoas que vieram para cuidar, para orientar, e tem pessoas que não, que vieram para trabalhar com papéis, para organizar, para administrar, né? Então, seja qual for o seu problema, o mapa vai te direcionar. E você aí que está esperando um bebê, né? E está na dúvida do nome que você vai colocar, o estudo do nome do bebê é tão importante, gente. Você está trazendo para o seu filho, você está trazendo para o seu bebê um nome adequado, porque você tem um sobrenome, seu marido tem outro sobrenome, né? Juntando esses dois sobrenomes, nós temos que compor um nome que harmonize, né? O dia do nascimento também é importante, tem que esperar o neném nascer para definir se o nome vai carregar aquele sobrenome ou não, se o nome vai ter 2 L's ou 2 N's, né? Então é super importante o estudo do nome do bebê, né? Às vezes a pessoa não quer colocar um sobrenome da família, porque não gosta da família, e aquele sobrenome, quer queira, quer não, nós herdamos, né, aquele sobrenome dos nossos ancestrais, então cultuar aquele sobrenome é muito importante, né? Nós temos, quando é feito a análise do mapa, é feita a análise de cada nome separado, o nome próprio, o sobrenome materno, o sobrenome paterno, né? Quando a mulher casa e adota o sobrenome da família do marido, ela está trazendo uma influência daquela família, né? Por isso que às vezes as coisas não funcionam, é por isso que quando você às vezes muda o sobrenome, a sua vida parece que muda também, né? E já vários casos de pessoas que falaram, puxa, quando eu mudei meu sobrenome, a minha vida deu um up, ou quando eu mudei meu sobrenome, a minha vida foi para baixo, né? As coisas parece que se enroscaram. Então, gente, cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua missão, cada um de nós veio com um propósito nessa vida, né? E quando nós analisamos nome por nome, letra por letra, número por número, é que nós temos essa compreensão de quem é você, de qual é a sua missão nessa encarnação, o que você tem que aprender, quais são os seus grandes desafios, né? Que nós não estamos aqui de passeio, nós estamos aqui para aprender, né? E cada fato, cada ciclo da nossa vida nos traz um grande aprendizado. Então, quando nós aprendemos com um ciclo qualquer, com um momento qualquer da nossa vida, um momento difícil principalmente, e nós ultrapassamos, né, aquele momento, compreendemos, ressignificamos, aí sim nós aprendemos aquela lição. Então não é por um acaso que as coisas acontecem, os desentendimentos, as perdas, a falta de dinheiro, né? Nem tudo na vida, né? Porque eu acho assim, as pessoas, o que elas se preocupam muito é com a prosperidade, com a prosperidade, com a prosperidade. Eu vejo tanta gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Eu vejo tanta gente que tem dinheiro e não é próspero, porque a prosperidade não envolve só a carteira cheia de dinheiro. A prosperidade envolve tantas coisas mais, né? Às vezes você não é próspero na família, às vezes você não é próspero na saúde, às vezes você não é próspero no seu trabalho, né? Enfim, cada caso é um caso. E quando a gente se compreende, quando a gente vai buscar o autoconhecimento, tudo fica muito mais fácil, pode ter certeza disso. Faça seu estudo numerológico, faça o curso de numerologia, eu tenho certeza que você vai encontrar aí aquela luzinha que está tão escura no fim do túnel. Tá? 26051853. Até a próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã, com mais um tema, mas sempre mostrando o quanto os números podem nos ajudar. Beijo e até quarta-feira.